dar início à parte 2 da aula de compra de call open-in. Então, vamos analisar o efeito da volatilidade e dos forward points no aparecimento da call open-in e na vanilla, o impacto total, e vamos desenhar os 4 grandes setores e vamos mostrar detalhadamente a diferença de cada setor, o que acontece com o vetor vanilla e com o vetor da barreira no momento que o ativo se encontra naquele ponto daquele setor e as diferenças nas distribuições. Para começar, vamos iniciar demonstrando aonde se encontra a volatilidade de BBSE3. Primeiramente, vamos setar os parâmetros do estudo de percentil. Ativo BBSE3, prazo 125 dias. Então, portanto, eu vou analisar como se comportou a volatilidade, a superfície de volatilidade dia a dia de hoje, dia 17/10/2025, que é a data que eu tirei essa foto, até o prazo de um ano. Então vai ser 17/10/2025 a 17/10/2024. E nós vamos pegar cada curva marcada para cada dia útil dentro do prazo dessas duas datas e vamos observar como está a vol, né? Então, portanto, é como se eu tivesse olhando para um comparador de volatilidade para entender se a vol de hoje ela está cara ou está barata, certo? Portanto, vamos entender os números que nós observamos nessa janela de tempo. A menor vol observada de BBSE3 foi de 16,75. Então, portanto, o at the money foi observado neste ponto, que é este ponto aqui, entre esta data e este prazo. Então, de fato, o at the money tradeou a 16,74,5 em apenas um dia. Isso aqui é uma observação. Da mesma maneira que a gente observou a vol de 24,75 também em um dia. Então, esses são os dois extremos, 16,75, 24,75, e, portanto, a volatilidade de BBSE3 no prazo de um ano teve uma variação de 8%. O que é pequeno, tá? É uma variação bem pequena, é um ativo bem comportado. Perfeito? Então, portanto, os limites estão aqui, as magnitudes de movimentos são essas. Porque, lembrando, nós temos duas características importantes. A primeira característica é qual que é a vol atual, se ela está cara ou está barata, e a expectativa ao longo do tempo. Eu deixei aqui uma captura de tela aqui pronta. A gente sabe que na operação pede vol baixa, então quanto mais baixa a volatilidade, melhor fica a compra do vetor, e na direção do tempo a gente quer que a vol suba para ter uma marcação a mercado positiva. Então, portanto, para a gente ter, vamos inicialmente analisar o vetor da vol baixa para a entrada na posição, perfeito? E vamos entender o porquê da escolha de BBSE3 como ativo de estudo dessa aula, né? Primeiramente, a gente consegue ver que a menor vol foi 16,75, a maior 24,75, a vol atual está em quanto? 17,91, que é a barrinha verde aqui. A vol atual está aqui. Então a gente consegue ver que o percentil é muito baixo, 5,56%. Portanto, 5,56% das volatilidades do at the money observadas entre essas duas janelas foram menores que as vols atuais. Então, portanto, houve aqui 2 dias que teve entre os 17,54, 2 dias em 17,15 e um dia em 16,74. É o que eu estou vendo aqui das observações. Então, portanto, eu posso afirmar que a vol de BBSE3 agora está no primeiro quartil e olhando para uma janela de um ano por prazo de 6 meses, ela está barata, porque poucas observações foram mais baixas do que isso. Então, este ponto aqui, ele é positivo, tá? Então, este cara aqui, ele tá ok. Então, a gente sabe que a vol está respeitando o quê? Os forward points, a volatilidade baixa. Então, de fato, ela nominalmente aqui 17,91 ela é baixa e em percentil ela também está baixa. Então são dois fatores que estão se complementando. Nominalmente ela é baixa e em percentil ela é baixa. Então isso implica que este vetor está de fato
interessante para estar entrando na ótica da volatilidade. Segundo ponto importante é o que? É a direção da vol ao longo do tempo. Eu quero que ela suba, então vamos entender se existe alguma chance da vol subir nesse período do tempo, né? Então a vol está baixa porque a frequência do ativo ela tende a estar menor e a expectativa do movimento também. Só que a gente tem que acompanhar o quê? A moda, a média e a mediana. Então, o que nós vamos observar? Moda, média e mediana muito próximas entre si. Isso é um excelente sinal. Quando temos a moda, a média e a mediana muito próximas, mostra que essa distribuição está normalizada, tende a ser normalizada. Lembrando que uma ação nunca terá uma distribuição muito normalizada, porque essa simetria tende a ser positiva por causa dos eventos de balanço, tá certo? Então sempre essa cauda tende a ser mais esticada, mas a gente olha por aqui, a gente quer ver um desenho que lembra uma normal, e quando lembra uma normal, a moda, a média e a mediana estão muito próximas. E a gente consegue ver que estão próximas e ao mesmo tempo a gente está vendo uma distância de quanto? De 2% entre elas. Então na prática o que implica? Que se o ativo tiver uma frequência indo em direção à normalidade, a gente tem a esperança matemática, que tem um retorno à moda e à média, né? E, portanto, um retorno à moda e à média vai fazer com que a vol suba 2% e melhore a marcação a mercado, porque eu já comprei o vetor, certo? Se o ativo sobe muito rápido, a vol tende a subir, um retorno à moda e à média eu já comprei, a vol aumenta a expectativa da vanilla, aumenta a expectativa do hit probability e vou ter uma marcação a mercado mais favorável. Então, portanto, o que eu posso afirmar é a volatilidade aumentando, bem provável, porque eu tenho o quê? Eu tenho a moda e a mediana acima do E-The-Money e o E-The-Money no primeiro quartil. Então, a colocação deste ativo sobre a ótica da volatilidade está perfeito, tá certo? A gente poderia ter uma magnitude de movimento maior, mas a gente está escolhendo um ativo tranquilo, um ativo com a vol mais baixa, e ativos com as vols mais baixas tende a ter uma distribuição muito mais normalizada. Perfeito? Então a gente não tem muito aqui como encontrar algo mais favorável, porque eu peguei um ativo que está num ponto bom de compra, e graficamente falando, o ponto bom de vol, e no setor D. Então eu tentei otimizar a escolha do ativo subjacente para essa aula que melhor se encaixe. Então isso daqui a gente costuma dizer que é um positivo de percentil baixa em percentil baixo e com uma chance de ganho de marcação no mercado ao longo do tempo, o que tende a aumentar a probabilidade de um distrato antecipado e ou um incremento marginal de prêmio no decorrer da vida, se o ativo tiver um movimento mais abrupto e tiver um retorno à moda e à média, e dependendo da magnitude, esse valor pode subir ainda mais, tá certo? Esses 2% é apenas o retorno à moda e à média. Se o movimento for abrupto, ele pode subir por algum tempo acima desses valores aqui, o que torna essa marcação a mercado ainda mais positiva, tá certo? Então, essa parte da vol está perfeita, sem nenhum tipo de retoque. É isso daqui que a gente quer observar na entrada e na expectativa de marcação a mercado. Perfeito? Então, agora vamos dar continuidade a essa parte, entrando aqui na análise da distribuição. Então, aqui nós temos que tomar aqui alguns poucos cuidados, porque eu vou começar a distorcer as distribuições. Então, o que eu fiz? Eu construí Monte Carlo 1 e Monte Carlo 2 com os dados de contrato setados como base para esta análise, que é uma call Continuum Open-In 100 com 125. Então, vamos observar para o prazo de 6 meses. Então, vamos observar esta marcação construída aqui.